Bom dia, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, caros ilustres deputados da Nação. A Constituição da República, nos seus artigos 74 e 75, consagra um conjunto relevante de direitos das crianças e dos jovens, conferindo à família, à sociedade e aos poderes públicos o dever de sua proteção com vista ao seu desenvolvimento integral. Dentre os direitos consagrados, destaca-se o direito à proteção contra o abuso e a exploração sexual e contra o tráfico. Além disso, a Lei Magma manda punir, especialmente como crimes graves, o abuso e a exploração sexuais e o tráfico de crianças, bem como as sevícias e os demais atos passíveis de afetar a integridade física ou psicológica das crianças. No plano internacional, Cabo Verde tem-se vinculado a importantes instrumentos jurídicos relacionados com a promoção dos direitos e proteção das crianças e adolescentes, sendo de destacar, entre outros, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança, a Convenção sobre a Proibição e Ação Imediata para a Eliminação das piores formas de trabalho infantil, o Protocolo Facultativo à Convenção sobre o Direito da Criança relativo à venda de crianças, prostituição e pornografias infantis e o Protocolo Facultativo à Convenção sobre o Direito da Criança relativo à participação nos conflitos armados. A nível infraconstitucional, Cabo Verde aprovou em 2006 o Decreto Legislativo número 2/2006, de 27 de novembro, diploma regulador das medidas tutelares socioeducativas a menores quando, tendo completado 12 anos e antes de perfazerem-se 16, sejam agentes de algum ato ou facto qualificado pela lei como crime e a organização e funcionamento dos centros socioeducativos, diploma esse alterado pelo Decreto-Lei 12/2021, de 5 de fevereiro. Em 2013, também foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, através da Lei nº 58/2013, de 26 de dezembro. Em 2014, igualmente foi aprovada a Lei 57/2014, de 3 de fevereiro, que transpõe para a ordem jurídica interna os comandos contidos na Convenção de Haia, relativas à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional. Em 2017, através do Decreto Regulamentar nº 3/2017, de 6 de setembro, o Governo aprovou o novo Estatuto do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, ICA, volvidos 17 anos após a data de aprovação do último Estatuto do então Instituto Cabo-Verdiano de Menores, aprovado pelo Decreto Regulamentar 1/2000, de 27 de março. O ICA foi erigido em uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com a missão de promover e executar a política para a infância e adolescência, bem como a proteção e defesa dos seus direitos perante qualquer entidade pública ou privada. A sua ação é norteada pelos princípios consagrados na Constituição da República, nos instrumentos internacionais de proteção da criança e do adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente e demais disposições legais vigentes em Cabo Verde, em especial os seguintes princípios: o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, o princípio do interesse superior da criança e do adolescente, o princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente, o princípio da autonomização progressiva da criança e do adolescente, o princípio da solidariedade e o princípio da cooperação. Em 2021, o Governo, através do Decreto-Lei 12/2021, de 5 de fevereiro, aprovou a estrutura, a organização e as normas de funcionamento e as condições de fixação do quadro de pessoal do Centro Socioeducativo Orlando Pantera. Também em 2021, o Parlamento Nacional introduziu profundas alterações aos Códigos Penal e de Processo Penal, com vista a agravar a punição dos crimes cometidos contra a criança e o adolescente e estabelecer mecanismos processuais mais céleres e expeditos na tramitação de processos crimes nos quais a criança e o adolescente é vítima. Com vista à harmonização com os princípios e as normas internacionais sobre a promoção de direitos e proteção das crianças e dos adolescentes, o Governo de Cabo Verde não tem poupado esforços
no sentido de complementar as reformas legislativas com outras ações. Neste sentido, foi elaborado o Plano Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, 2017-2019, e atualmente o novo Plano de Ação Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, 2022-2024, este último através da Resolução do Conselho de Ministros 102-2021, visando, de forma holística, integrada e focalizada, assegurar a implementação das políticas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. No âmbito do plano, acima mencionado, são apresentados os dados referentes ao ano de 2020, segundo os quais os serviços competentes do ICA atenderam 172 casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, representando embora uma diminuição de 10,88% em relação ao ano 2019. Contudo, essa diminuição, segundo o relatório anual, não significa necessariamente uma diminuição de casos. Antes, pelo contrário, essa diminuição pode estar associada a dificuldades nos mecanismos de denúncia, particularmente durante a vigência do estado de emergência motivado pela pandemia de Covid-19, o que fez com que as escolas, uma das principais portas de entrada das denúncias, estivessem encerradas. Todas essas reformas legislativas e ações governativas vão ao encontro das preocupações da sociedade cabo-verdiana. Na verdade, nos últimos anos, a sociedade cabo-verdiana vem reclamando contra sucessivas práticas abusivas contra a criança e adolescente, pugnando por uma resposta mais célere e veemente dos tribunais e por uma mais eficaz e eficiente proteção dos mesmos. Como é sabido, os maus-tratos e a violência sexual contra crianças e adolescentes constituem um flagelo que tem predominado em várias sociedades, em particular na sociedade cabo-verdiana. E este flagelo acarreta necessariamente várias consequências negativas para a criança e o adolescente e nas respectivas famílias, designadamente do ponto de vista físico e psíquico, perturbando o seu processo normal de desenvolvimento cognitivo e definição e manutenção da sua personalidade. Além disso, essas práticas em Cabo Verde têm gerado um grande alarme, indignação e inquietação sociais, transmitindo sentimentos de insegurança e de falta de justiça devida. Importa, no entanto, frisar que, além da condição jurídica dos menores definida no Código Civil, as reformas legislativas e institucionais acima elencadas pretendem criar as condições necessárias, adequadas e suficientes para uma melhor e mais eficaz e eficiente promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente, em perfeito alinhamento com os instrumentos jurídicos internacionais vinculativos do Estado de Cabo Verde sobre a matéria. A presente lei vai no mesmo sentido, porém, não se fica pela matéria da violência sexual. Antes, pelo contrário, pretende ser o regime jurídico geral, regulador de todas as situações de perigo em que a criança ou o adolescente se encontra. Assim, o diploma encontra-se sistematizado em 7 capítulos. O primeiro, relativos às disposições gerais, consagra, entre outras matérias, a rede de instituições de proteção, a legitimidade e os princípios de intervenção, as definições, o regime de acesso a dados sensíveis e o sistema de direitos, liberdades e garantias fundamentais à criança e do adolescente. O capítulo 2º é reservado ao regime de intervenção da rede de instituições de proteção, estabelecendo os objetivos e princípios gerais de intervenção. Essa rede é dividida em 2 categorias, sendo a de instituições não judiciárias e a de instituições judiciárias. Pretende-se que o país tenha uma rede alargada de instituições de promoção de direitos e de proteção da criança e do adolescente, não se ficando pelas instituições de natureza judiciária, pese embora a sua importância incontornável. Filosoficamente, a presente lei pretende que a responsabilidade primeira pela promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente seja
os seus representantes legais, especialmente os seus progenitores ou que tenha a sua guarda de facto. Num segundo nível de promoção de direitos de proteção, surge a rede de instituições não judiciárias de proteção, sob a liderança do Instituto da Criança e do Adolescente, enquanto organismo nacional encarregado especificamente de promover e executar a política para a infância e a adolescência e a proteção e defesa dos seus direitos. A intervenção da rede de instituições judiciárias, integrada pelos órgãos da Polícia Criminal, pelo Ministério Público e pelos tribunais, intervém de forma direta, lá onde a lei lhes atribui competência específica para o efeito e subsidiariamente quando falece a intervenção da rede de instituições não judiciárias. No que se refere à intervenção da rede de instituições não judiciárias, a mesma sujeita, salvo disposição legal em contrário, ao consentimento dos representantes legais ou da pessoa que tem a guarda de facto e a não oposição da própria criança ou do próprio adolescente. No capítulo 3º, são previstas e reguladas as medidas de promoção de direitos e de proteção da criança e do adolescente em situação de perigo. São, pois, elencados os tipos de medidas, sem, contudo, a preocupação, por um lado, de afastar as outras que já existem noutros diplomas legais, como são os casos de regime jurídico regulador do Estatuto da Criança e do Adolescente e do regime jurídico especial das medidas cautelares socioeducativas e, por outro lado, de admitir outras que possam vir a ser criadas por lei. Foram igualmente tipificadas um leque relevante das chamadas medidas especiais de promoção e de proteção, ao lado das medidas de sensibilização e de assistência. Essas medidas compreendem as medidas que devem ser aplicadas no meio natural de vida da criança e do adolescente, apoio junto dos pais, apoio junto de outro familiar, confiança à pessoa idónea, apoio para a autonomia da vida, confiança à pessoa candidata à futura adoção e medidas de prevenção de contato profissional. As medidas de colocação também, confiança à família de acolhimento ou à instituição não judiciária da rede de proteção com vista à adoção, acolhimento familiar e acolhimento institucional, os acordos de promoção e proteção, a audição protegida, a escuta especializada e o depoimento especial. Foram definidos os pressupostos de aplicação de cada uma dessas medidas, sendo de realçar o acordo de promoção de proteção, conferindo, desse modo, uma maior plasticidade ao regime jurídico instituído, em linha com a ideia do alargamento da rede de instituições de proteção, podendo envolver entidades públicas ou privadas de natureza não judiciária. Relativamente à audição protegida da criança e do adolescente, foram definidas com clareza a finalidade da escuta especializada e do depoimento especial. A primeira é um procedimento de entrevista à criança ou ao adolescente que seja vítima de crimes, em especial de crimes de maus-tratos e crimes sexuais, com o objetivo de assegurar o seu acompanhamento para a superação das consequências da violência sofrida, limitado ao relato estritamente necessário para o cumprimento de sua finalidade de proteção social e provimento de medidas de cuidados, portanto, sem qualquer finalidade probatória. O depoimento especial, pelo contrário, constitui uma declaração da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de crimes, como meio de proteção da prova. Quer o regime de escuta especializada, quer o depoimento especial, foram regulamentados de forma clara, estabelecendo-se os respectivos procedimentos e regras de sua condução. Em consequência, a presente proposta de lei prevê as regras mínimas sobre o financiamento, a instalação e a operacionalização das salas de escuta e do depoimento especial da criança ou do adolescente, distribuindo as responsabilidades dentro da estrutura do Governo. Também foram definidas as localizações territoriais dessas salas, numa perspectiva que tenha em conta a realidade do país em termos financeiros e o papel da rede de instituições relevantes de proteção. Importa realçar
no processo da audição protegida, o papel de profissionais especializados, habilitados e capacitados para a preparação e o acompanhamento da criança durante essa audição. Também neste capítulo 3 foram consagradas as regras relativas à duração, revisão e cessação das medidas de promoção e de proteção que vierem a ser aplicadas. O capítulo 4 foi reservado às recomendações que devem ser efetuadas quando forem constatadas crianças ou adolescentes em situações de perigo, quer por qualquer pessoa, quer pela rede de instituições de proteção e as respectivas consequências. No capítulo 5º, são reguladas as matérias de natureza processual no âmbito dos processos de promoção de direitos e de proteção da criança ou do adolescente. O capítulo 6º é dedicado aos procedimentos de urgência, tendo sido regulada a sua tramitação, tendo em conta a situação de urgência, com vista à tomada de providência ou medidas adequadas a cada caso concreto. Crê-se, que a presente lei irá constituir uma pedra decisiva na construção do edifício jurídico promotor de direitos e protetor da criança e do adolescente. Senhor Presidente, senhores deputados, teremos tempo de debater esta iniciativa, mas eu gostaria de realçar a bondade desta iniciativa. Nós temos vindo a acompanhar a evolução dos crimes cometidos contra a criança, a situação com que muitas crianças são relegadas ao abandono, a maus tratos, e todo mundo tem, de certa forma, se mostrado preocupado com esta matéria. Do ponto de vista daquilo que são as alterações legislativas, nós já no mandato anterior, nós tentámos na altura aprovar uma lei que pudesse, portanto, dar cobertura a esta que é uma problemática atual. Na altura optamos por fazer alguma enxertia ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, matérias relevantes que se encontravam no diploma. Por esta via, houve situações importantes que não puderam ser incluídas nem na alteração ao Código Penal, nem na alteração ao Código Penal, Código de Processo Penal, e que teriam que merecer uma atenção legislativa especial. É o que estamos a fazer neste momento. Eu tenho que realçar a responsabilização da sociedade, de cada um de nós e das instituições também judiciárias e não judiciárias. As instituições judiciárias já têm, nos limites legais, portanto, as suas competências bem definidas. Mas o que estamos a dizer é traçar o circuito, por exemplo, da audição das crianças. Sabemos que uma criança violada, ela é submetida a várias situações de vitimização. Ela é ouvida várias vezes pelas, portanto, polícias, pelo Ministério Público, pelos tribunais, e a criança acaba por ser vítima 2 vezes ou mais. E nós queremos, com esta iniciativa, acabar com isto, permitindo a audição especializada dos menores violados, maus tratos, submetidos a maus tratos ou em situações de vulnerabilidade, para que as entidades e a sociedade civil possa também ter e agir em consequência. Cada um de nós, isso é prática na nossa sociedade, vermos crianças na rua, vemos crianças a pedir esmolas, vermos crianças a altas horas da noite a circular nas nossas cidades e nas nossas aldeias. Estamos a dizer agora que cabe a cada cidadão a responsabilidade de conduzir essa criança às autoridades. Caberá às autoridades judiciárias e não judiciárias também fazer, neste caso o ICA, fazer o seu papel, tem-no feito, mas precisamos alargar esta intervenção. Estamos a permitir também que o ICA possa celebrar protocolos com instituições ligadas a esta matéria, dando responsabilidades. Estamos a prever que esse protocolo tenha o crivo da própria Procuradoria-Geral da República, a quem, nos termos da lei, tem a obrigação legal de dar proteção do ponto de vista daquilo que é a própria figura do tutor ou do curador, aliás, que poderá perfeitamente agir em consonância também com o próprio ICA e com outras instituições também não judiciárias. Do ponto de vista daquilo que é a legitimidade da intervenção da rede, estamos a dizer que as crianças em perigo
seja por maus tratos, por ação ou omissão, que devam sempre merecer uma atenção da sociedade, do poder público no sentido amplo, incluindo também o Estado e os municípios também, que devem poder desenvolver políticas visando a proteção de menores e adolescentes em perigo, em qualquer situação de perigo. Estabelecemos os princípios orientadores, os objetivos fundamentais de intervenção, que é prevenir a violação dos direitos da criança, prevenir os atos de violência e fazer cessar esses atos, assegurar, promover de imediato atendimento, minimizar as sequelas da violação dos seus direitos, designadamente da violência sofrida, a promoção e reparação integral dos direitos da criança, do adolescente, identificação e mapeamento das ocorrências das formas de violência contra a criança e adolescente. Estabelecemos os princípios gerais orientadores de atendimento na rede. Já vou terminar, Sr. Presidente. O fluxo de atendimento, o atendimento de forma articulada, deve-se evitar a sobreposição de tarefas, cooperação que deve existir, definição dos papéis dentro da rede e o respeito pelas identidades sociais e culturais, entre outras as matérias relevantes que estão neste diploma, que certamente os senhores deputados tiveram tempo de ler e também certamente será objeto de uma discussão interna agora em sede do Parlamento. Sr. Presidente, só para terminar, fazer referência que nós temos neste momento salas de audiências especializadas para atendimento às crianças, numa cooperação estreita com a CRIDS, com a Embaixada dos Estados Unidos, e nós teríamos que criar a alternativa, dar enquadramento legal a essas salas de escuta especializada a menores em situação de perigo, violação ou maus tratos. Muito obrigada.